Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio. Meu nome é Gustavo Vinícius, eu sou psicólogo e neste canal sou também o seu professor. Hoje nós vamos estudar ludoterapia de Donald Winnicott e principais conceitos, nossa aula 4 de psicologia para concursos. Mas antes de começar, eu quero te mostrar algo que vai te deixar ainda mais inteligente. Você pode adquirir todos os slides utilizados nas videoaulas, separados por matérias. E se você já é psicólogo e quer tornar os seus atendimentos ainda mais profissionais, eu montei para você modelos profissionais de documentos psicológicos. Os principais documentos que você precisa em conformidade com o Conselho Federal de Psicologia já estão prontos e em PDF. É só você baixar e preencher. E se você é uma pessoa tímida, ou conhece uma pessoa tímida, ou é um profissional que quer tratar a timidez em qualquer pessoa, eu criei um e-book chamado Ninguém Nasce Tímido, que explora e explica todos os processos psicológicos ligados à timidez. E se você quiser ter acesso a outros conteúdos, aí está o arroba das minhas redes sociais. A abordagem winnicottiana de ludoterapia tem como base teórica uma psicanálise independente, ou seja, foi criada por Winnicott. E também a teoria do amadurecimento, também criada por Donald Winnicott. As características principais da ludoterapia winnicottiana são brincar como espaço transicional entre fantasia e realidade e foco na integração psíquica e no desenvolvimento do self. Os conceitos centrais são objeto transicional, espaço potencial e self verdadeiro e falso. A função do terapeuta, neste caso de ludoterapia winnicottiana, é presença sustentadora e um fornecimento de ambiente facilitador. Então vamos falar sobre a teoria do amadurecimento. Pediatra e psicanalista, Donald Winnicott desenvolveu a teoria do amadurecimento emocional, fundamentando-se na observação clínica de bebês e crianças em seus vínculos primários, em essência, a mãe ou o cuidador. Um de seus principais aportes foi o conceito de espaço potencial, entendido como o campo intermediário entre a realidade interna, o mundo subjetivo da criança, e a realidade externa, o objeto compartilhado do mundo objetivo, do mundo externo, que outras pessoas podem usar. É nesse espaço que o brincar liga as duas realidades e se torna uma ferramenta essencial para a construção da subjetividade e da experiência do self, ou seja, a construção da sua subjetividade e da experiência de construir a sua identidade, de se sentir real, honesto e autêntico, com base nas suas interações com o ambiente. Para Winnicott, o brincar não é apenas uma atividade lúdica, mas uma forma de o sujeito experimentar sua realidade interna e testá-la em relação ao mundo externo, ensaiando significados, relações e afetos. O brincar é, portanto, uma expressão do mundo interno em constante negociação com a realidade. Dá para se dizer, então, que é uma forma de equilibração entre o interno e o externo, uma forma de maturação. Na perspectiva winnicottiana, todo ser humano nasce não integrado. O bebê inicialmente vive uma sucessão de sensações corporais, afetos e reações fragmentadas, sem conexão entre si. Ele ainda não possui um self organizado, mas uma vivência desorganizada da existência. Quer dizer, nada tem conexão, tudo apenas acontece e ele apenas sente. Daí torna-se essencial o processo de integração psíquica para este amadurecimento emocional. Ele envolve a capacidade de reunir experiências internas e externas de forma coesa, ou seja, harmônica, lógica, com sentido,
criando, ao longo do tempo, um sentido de identidade estável, contínuo e verdadeiro. Esse processo de integração depende diretamente da qualidade do ambiente primário, especialmente dos cuidados oferecidos pela mãe ou cuidador. Quando o ambiente é suficientemente bom, possibilita que o bebê vá internalizando experiências corporais, emocionais e relacionais, dando início à construção do self verdadeiro, a parte mais autêntica e espontânea da pessoa. Quando o Winnicott diz suficientemente bom, quer dizer que é adequado para o processo de amadurecimento da criança. Um conceito muito importante é o início do eu, o objeto subjetivo. Na fase inicial da vida, o bebê ainda não possui noção de individualidade. Ele vive em uma condição de simbiose psíquica com a mãe ou cuidador, onde não há distinção clara entre o que é interno e o que é externo, ou seja, entre o que há dentro do bebê e o que há fora do bebê. Suas sensações corporais, necessidades e os cuidados recebidos se fundem em uma experiência totalizante e indiferenciada. Nesse estágio, a mãe é vivida como uma extensão do self. O self no sentido de ser a parte mais primitiva da identidade do bebê, ainda em formação, que reúne suas sensações, emoções e experiências iniciais de existência, atendendo automaticamente às necessidades do bebê, como se fizesse parte dele. Então, a mãe é vista pelo bebê como uma extensão dele e não como um ser humano à parte, que está atendendo automaticamente todas as necessidades dele assim que ela surge. A essa forma de relação, Winnicott dá o nome de objeto subjetivo. Trata-se de um objeto que o bebê não reconhece como externo, mas como parte de sua própria existência psíquica. É a partir dessa base simbiótica e indiferenciada que, de forma gradual e experiencial, o bebê começa a diferenciar o eu do outro, inaugurando a percepção do objeto como realidade externa. Esse movimento marca o início do processo de formação da identidade e do self, ou seja, da construção de um sentimento de si mesmo como alguém separado, com continuidade, emoções próprias e capacidade de existir de maneira autêntica no mundo. Em consequência disso tudo, existe o não-eu. O não-eu representa tudo aquilo que é externo ao bebê: o corpo da mãe, o pai, os objetos, o ambiente, ou seja, tudo o que não pertence à sua experiência imediata e interna, como, por exemplo, as suas sensações. Com o tempo, e a partir de experiências suficientemente boas de cuidado, o bebê começa a reconhecer gradualmente que o outro é separado, que o seio, o colo e os objetos não fazem parte do seu corpo como pensava, e que existe um mundo externo independente da sua vontade. Essa percepção é o que inaugura a diferenciação entre o eu e o não-eu, um marco essencial para o surgimento da individualidade, da percepção da realidade externa e do processo de amadurecimento emocional. Tem uma palavrinha aqui que, a meu ver, inicia todo o processo de percepção do eu, não eu. É a frustração. Quando o bebê percebe que aquilo que ele pensava que era uma extensão de si, ou seja, a mãe, não supre todas as suas necessidades quando elas aparecem, ele começa a perceber que aquilo é um não-eu, um outro objeto do mundo externo, independente de sua vontade. Portanto, a frustração é extremamente necessária no processo de amadurecimento. Hoje nós vemos muitas mães que não querem de jeito nenhum frustrar os filhos com medo de criar traumas. Bom, não é bem isso que Donald Winnicott ensina. Para haver um amadurecimento é necessário a frustração. Daí então vem o processo de integração.
O processo de integração refere-se à construção gradual de um sentido de self coeso e contínuo. À medida que o bebê se desenvolve, ele começa a formar a percepção de que existe um eu autônomo, que sente, age e se diferencia do ambiente. Essa integração não acontece de forma espontânea, mas depende da experiência de dependência absoluta vivida nos primeiros meses. E principalmente da resposta suficientemente boa do ambiente às suas necessidades básicas, como fome, choro, sono e desconforto. Então temos aí o conceito também de mãe suficientemente boa ou ambiente suficientemente bom, que é aquele ambiente que dá uma resposta de satisfação às necessidades básicas. O bebê precisa vivenciar a fantasia de que suas necessidades são instantaneamente satisfeitas. Quando o ambiente é estável, previsível e sensível, o bebê internaliza essas experiências de cuidado como organizadoras da sua vida psíquica. Isso possibilita a ligação entre sensações corporais, afetos e percepções, promovendo a integração emocional. É essa ligação integradora que permite ao self emergente tornar-se estável, coerente e contínuo ao longo do tempo, criando as bases para a construção da individualidade e do amadurecimento emocional saudável. Agora, falando sobre o self verdadeiro, para Winnicott, o self verdadeiro é a expressão autêntica e espontânea do ser. Ele se desenvolve quando a criança é acolhida em um ambiente suficientemente bom, onde suas necessidades emocionais são reconhecidas e respondidas com sensibilidade. Nesse contexto, a criança sente-se segura para ser quem ela é, podendo manifestar seus afetos, desejos e estados internos de forma livre e não defensiva, sem a necessidade de se adaptar para agradar. O self verdadeiro emerge quando a criança vivencia desde cedo uma sensação constante de existir de forma integrada e segura. Essa experiência de continuidade do ser refere-se ao sentimento subjetivo de estar viva, de ser a mesma pessoa ao longo do tempo, em conexão com o próprio corpo, com suas emoções e com o mundo ao redor. O self verdadeiro é uma estrutura psíquica que a criança percebe como autêntica, sustentada por vínculos afetivos estáveis que permitem o florescimento da espontaneidade e da expressão genuína. Em outras palavras, o self verdadeiro só se manifesta em um ambiente suficientemente bom, onde todas as necessidades são supridas e todas as expressões e manifestações da criança são sustentadas, são recebidas, acolhidas, aceitas. À medida que o self verdadeiro se consolida, a criança passa a experimentar uma identidade estável, uma sensação contínua de existir e uma vitalidade psíquica que sustenta o seu bem-estar. Vitalidade psíquica no sentido de uma energia, uma vontade de viver. Esses elementos são fundamentais para o amadurecimento emocional e para o estabelecimento de vínculos afetivos saudáveis e autênticos ao longo da vida. Já o self falso se desenvolve quando a criança cresce em um ambiente onde não é possível expressar-se espontaneamente. Diante de cuidadores pouco responsivos, intrusivos ou emocionalmente ausentes. Dá para colocar manipuladores aqui também. A criança aprende a reprimir suas necessidades autênticas e verdadeiras e a adaptar-se excessivamente às expectativas do outro, moldando-se para garantir aceitação e sobrevivência emocional. Quer dizer, ela se reprime em essência o tempo todo e se torna aquilo que acha que o ambiente e as pessoas do ambiente vão aceitar. Essa adaptação precoce e defensiva dá origem a uma camada psíquica artificial, que funciona como um escudo protetor, que compromete
o contato com a experiência subjetiva real. O self falso oculta o self verdadeiro, sufoca, eu diria, dificultando a construção de uma identidade autêntica e gerando, muitas vezes, sensações de vazio, alienação ou falta de sentido existencial. Segundo Winnicott, quanto mais rígido e dominante for o self falso, maior é o risco de adoecimentos psicológicos e emocionais, pois o indivíduo passa a viver segundo padrões externos e expectativas impostas, afastando-se de seus afetos, desejos e da espontaneidade genuína. Por exemplo, uma criança que apresenta um comportamento rígido, excessivamente obediente e contido, em casa pode estar adaptada a expectativas externas, funcionando a partir de um self falso. No contexto terapêutico, ao sentir-se segura, essa mesma criança começa a explorar brinquedos com liberdade e a expressar emoções como raiva ou frustração. Esse movimento pode indicar o acesso ao self verdadeiro, ou seja, a sua expressão espontânea e autêntica, que estava antes reprimida, pois a sua casa não atua como um ambiente suficientemente bom. Vamos falar agora sobre o ambiente facilitador, que na teoria de Winnicott refere-se a um contexto físico e emocional suficientemente bom, que oferece à criança condições necessárias para um desenvolvimento saudável, tanto emocional quanto relacional. Esse ambiente é inicialmente oferecido pela mãe ou cuidador, que, ao se adaptar sensivelmente às necessidades do bebê, responde de forma adequada às suas demandas corporais e afetivas, promovendo segurança, continuidade e integração psíquica. Winnicott enfatiza que o ambiente não cria o self, mas viabiliza a realização do potencial inato, quer dizer, que já existe dentro da criança. Portanto, a mãe não molda ou forma a personalidade da criança. Ela facilita o amadurecimento do self verdadeiro, permitindo que as disposições hereditárias, físicas, emocionais e psíquicas, quer dizer que já existe dentro do seu padrão genético, possam se organizar de maneira integrada e espontânea. Na ludoterapia winnicottiana, o terapeuta assume simbolicamente essa função ambiental, criando um espaço clínico acolhedor, confiável e não intrusivo, no qual a criança se sente segura para brincar, expressar suas emoções e elaborar suas vivências internas. Elaborar no sentido de dar um sentido e se conscientizar. O consultório torna-se, assim, um ambiente facilitador simbólico, essencial para o reencontro da criança com sua espontaneidade, criatividade e sentido autêntico de existência. O conceito de holding, em Winnicott, refere-se à maneira como a mãe ou o cuidador sustenta física e emocionalmente o bebê nos primeiros momentos da vida. Vai além do contato físico, envolve acolher, proteger, atender às necessidades básicas e transmitir segurança afetiva, oferecendo ao bebê uma sensação de continuidade e coerência no ambiente. Essa sustentação permite que o bebê vivencie a ilusão de onipotência, ou seja, a fantasia de que o mundo responde perfeitamente às suas necessidades, condição essencial para o desenvolvimento da confiança primária e para o amadurecimento emocional. Quando o holding é falho, o bebê pode experienciar angústias desorganizadoras, o que compromete sua capacidade de integrar experiências e sustentar um sentimento estável de si. O espaço potencial, outro conceito extremamente importante, é uma área intermediária entre o mundo interno da criança, suas fantasias, desejos e afetos, e o mundo externo,
que são as pessoas, objetos, o ambiente, quer dizer, a realidade que o cerca. É nesse espaço, entre um e o outro, que a criança pode brincar, criar, imaginar e experimentar livremente, fazendo conexões seguras e criativas entre o que sente por dentro e o que vivencia por fora. Esse espaço se forma a partir da relação inicial entre o bebê e o cuidador, ou a mãe, especialmente quando o ambiente favorece uma transicionalidade saudável, ou seja, quando a criança vive, por um tempo, a ilusão de que o mundo responde espontaneamente às suas necessidades, antes de se deparar gradualmente com a realidade de separação, percebendo que o outro é distinto de si. O espaço potencial, portanto, é fundamental para o desenvolvimento da subjetividade, da simbolização e do self verdadeiro. No contexto da ludoterapia, o espaço potencial é o lugar onde o brincar acontece, um território simbólico e seguro em que a criança pode experimentar, criar, simbolizar e transformar suas vivências. Nesse espaço intermediário, ela explora o mundo interno e externo sem medo de julgamento ou intrusão, podendo elaborar conflitos, afirmar sua subjetividade e expressar sua criatividade. Quer dizer, nesse espaço potencial, nesse ato de brincar, onde ela manifesta seu mundo interno e o mundo externo acolhe, ela vai se organizando psiquicamente. Esse espaço é essencial para o desenvolvimento psíquico maturacional, pois preserva a espontaneidade do self verdadeiro e sustenta o surgimento de experiências subjetivas significativas, favorecendo a integração emocional e o amadurecimento da identidade. Outro conceito importantíssimo é o objeto transicional. O objeto transicional é um item físico, como um urso de pelúcia, um boneco, uma manta, um cobertor, que a criança escolhe espontaneamente para representar simbolicamente a figura materna ou o cuidador. Ele surge em um momento crucial do desenvolvimento, quando a criança começa a perceber que a mãe não está sempre presente, mas ainda não consegue lidar plenamente com essa ausência. Quer dizer, ele está começando a perceber o eu e o não eu, mas essa ausência, essa não presença 100% do tempo da mãe é um pouco dura para a criança. Ela ainda não consegue aceitar e lidar com isso plenamente. Então, esse objeto transicional ocupa uma posição única. Ele não é vivido como algo totalmente interno, como uma fantasia, nem como algo puramente externo, como um simples objeto do mundo, como somente uma manta ou somente um boneco. Trata-se do primeiro não-eu, investido afetivamente, funcionando como uma ponte psíquica entre a realidade interna e a realidade externa. Sua principal função é ajudar a criança na transição da dependência absoluta para uma autonomia gradativa, oferecendo conforto emocional, continuidade afetiva e sensação de segurança frente às primeiras experiências de separação. Winnicott enfatiza que o valor do objeto está no significado que ele tem para a própria criança e não para os adultos. É a criança quem o elege, e é esse investimento subjetivo que o torna eficaz como mediador simbólico e emocional no processo de amadurecimento psíquico. Então não adianta você pegar um objeto e dar para a criança. É ela própria que vai escolhê-lo. Agora vamos pensar um pouco no uso dos objetos transicionais no contexto da ludoterapia, no contexto clínico. Na ludoterapia winnicottiana, os objetos transicionais trazidos pela criança são respeitados e cuidadosamente observados pelo terapeuta, pois carregam significados simbólicos profundos relacionados à segurança emocional e aos vínculos de apego. A forma como a criança utiliza esses objetos no setting terapêutico, no contexto terapêutico, oferece pistas valiosas sobre seu estado emocional, sua relação com o mundo externo e sua capacidade de lidar com ausências, separações e experiências de autonomia. O objeto transicional atua como uma ponte psíquica
entre presença e ausência do cuidador, servindo de suporte emocional que ajuda a criança a tolerar a separação e a manter a coesão do self, desenvolvendo autonomia. Ao permitir que a criança traga, mantenha e use livremente seus objetos durante as sessões, o terapeuta reconhece e acolhe o valor afetivo desses elementos, fortalecendo a confiança no vínculo terapêutico e a continuidade emocional necessária ao processo de amadurecimento. Lembrando que o objeto transicional é um objeto transitório. Ele não vai durar para sempre. Não precisa ficar com medo da criança criar uma dependência em um objeto. Na verdade, ela está usando esse objeto porque ela precisa fazer a transição. Aprender a se separar do outro e lidar com a ausência. Por exemplo, durante as sessões, uma criança insiste em segurar sua manta enquanto brinca. Esse objeto, aparentemente simples, funciona como apoio emocional frente à ansiedade de separação. Para o terapeuta, a forma como ela manipula o objeto revela aspectos importantes de seu vínculo afetivo com a figura materna e da maneira como lida com a ausência e a transição emocional. Na visão de Winnicott, o brincar ocupa um papel central no amadurecimento emocional, por funcionar como uma ponte entre o mundo interno da criança e o mundo externo. É através do brincar que ela se organiza internamente e se adapta externamente. Por meio da atividade lúdica, a criança organiza e expande sua experiência psíquica, expressando conteúdos internos e transformando-os simbolicamente. O brincar permite que ela teste a realidade, elabore conflitos e estabeleça conexões significativas entre sua vida emocional interna e o ambiente que a cerca. Esse processo de integração contribui para a construção de um self coeso e diferenciado, no qual a criança passa a distinguir o eu do não eu, reconhecendo-se como sujeito separado, com capacidade de agir, se expressar com espontaneidade e estabelecer vínculos afetivos consistentes com o outro. No brincar, a criança encontra um meio simbólico e espontâneo para expressar ansiedades, desejos e conflitos emocionais que muitas vezes ainda não conseguem nomear verbalmente. Ao dramatizar situações, manipular objetos ou criar enredos imaginários, ela dá forma a conteúdos psíquicos profundos, elaborando tensões internas de maneira segura, gradual e criativa. Quer dizer, se a criança está enfrentando qualquer tipo de ansiedade, de conflito, de desejos não supridos, só deixa ela brincar e observa. De alguma maneira ela vai expressar aquilo, pois isso é natural para a criança. Brincar é extremamente importante para a organização de seus conteúdos internos e adaptação à realidade externa. Esse processo simbólico ajuda a reduzir a intensidade das angústias, a organizar as emoções confusas e a lidar com experiências complexas de forma não invasiva. O brincar, assim, funciona como uma ferramenta natural de autorregulação emocional e favorece o amadurecimento psíquico, contribuindo para o fortalecimento do self verdadeiro e para a construção de uma identidade mais integrada e coerente. Na ludoterapia winnicottiana, o terapeuta tem como função criar e sustentar um ambiente que funcione como espaço potencial, uma zona intermediária entre o mundo interno da criança e a realidade externa, como eu já expliquei, onde o brincar pode emergir de forma espontânea e significativa. Esse ambiente deve ser acolhedor, previsível e livre de julgamentos ou pressões, permitindo que a criança se sinta emocionalmente segura para explorar, simbolizar e expressar seus afetos e conflitos internos. O terapeuta não dirige o brincar, ou seja, é uma ludoterapia não diretiva, mas o acompanha com presença empática e responsiva, exercendo uma função facilitadora e sustentadora. Facilitadora por meio do ambiente e sustentadora por meio da presença. Simbolicamente, o terapeuta assume a função de holding psíquico, oferecendo acolhimento, constância e disponibilidade emocional, fundamentais para que a criança se sinta verdadeiramente segura no processo terapêutico. Ao sustentar esse espaço de confiança e autenticidade, o terapeuta viabiliza a integração emocional, a elaboração psíquica e o amadurecimento do self,
cumprindo sua função clínica profundamente transformadora. A função da relação terapêutica está diretamente ligada à postura do terapeuta como figura de apoio estável e confiável, que acolhe a criança sem impor expectativas, exigências ou interpretações intrusivas. Essa atitude sustentadora cria um ambiente emocional onde a criança se sente profundamente aceita, protegida e respeitada em sua individualidade. Por meio desse vínculo genuíno e contínuo, o terapeuta oferece à criança uma nova experiência relacional, capaz de reparar falhas ambientais anteriores e de sustentar o florescimento do self verdadeiro. A qualidade dessa relação é essencial para que a criança confie na continuidade do setting, do contexto clínico. Sinta-se segura e se autorize a brincar, se permita brincar, expressar afetos e elaborar suas vivências internas com liberdade e autenticidade. É nesse espaço protegido que o self verdadeiro pode emergir. Isto é, a criança sente-se acolhida o suficiente para ser espontânea, criativa e autêntica, sem recorrer a adaptações defensivas às expectativas externas. Durante o brincar, a criança manifesta aspectos genuínos de sua subjetividade, muitas vezes ocultos ou reprimidos em outros contextos que não são suficientemente bons. O terapeuta, ao sustentar esse ambiente com empatia, constância e respeito, reforça e valida as expressões do self verdadeiro, favorecendo sua consolidação e continuidade. Essa vivência terapêutica permite que a criança se reconecte com sua espontaneidade, sua energia emocional e seu senso de existência real, elementos fundamentais da vitalidade psíquica, ao mesmo tempo em que elabora angústias internas e fortalece sua identidade de forma saudável e integrada. Então, sintetizando agora para finalizar, a ludoterapia winnicottiana fundamenta-se na compreensão de que o brincar é essencial para o amadurecimento emocional e para a construção da subjetividade infantil, para a construção do self. Ao criar um espaço potencial seguro e acolhedor, o terapeuta oferece à criança a possibilidade de expressar seu self verdadeiro, elaborar ansiedades e integrar experiências internas e externas de forma simbólica e criativa. Conceitos fundamentais como objeto transicional, ambiente facilitador, self verdadeiro e self falso mostram que, na clínica, com crianças, a linguagem do brincar é tão ou mais importante que a linguagem verbal. É através dela que o sofrimento psíquico emerge e pode ser transformado. Ao sustentar o contexto terapêutico com empatia, constância e sensibilidade, o terapeuta torna-se um facilitador do amadurecimento emocional, oferecendo à criança uma nova oportunidade de desenvolvimento psíquico saudável e de integração de sua identidade em construção. E para finalizar, uma frase do próprio Donald Winnicott. É no brincar, e talvez apenas no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto pode ser criativo e utilizar a personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu, o self, a sua identidade verdadeira. Donald Winnicott. Deixo por fim as referências para você aprofundar o seu estudo. Eu sei que esse estudo está ótimo, está excelente, mas não deve ser a sua única fonte de estudo, eu sempre digo isso. E já deixa aí um likezão, porque o estudo está muito bom. E eu também vou deixar para você uma recomendação de filme onde você pode ver aplicado claramente os conceitos que a gente estudou aqui. O nome do filme é A Garota Ideal. Assista, que é muito divertido. Então é isso, meus queridos. Vou ficando por aqui e foi um enorme prazer transmitir conhecimento para você.